Bem-vindos a este episódio. Hoje vamos dedicar o nosso tempo a um compositor que, se houvesse verdadeira justiça, seria tão famoso como Bach ou Handel, mas que por razões que vamos explorar, continua a ser um dos grandes gigantes ocultos da música ocidental. O seu nome é Michael Praetorius. Ele nasceu, muito provavelmente, a 15 de fevereiro de 1571, na pequena cidade turíngia de Kreuzburg an der Werra, não muito longe de Eisenach. Morreu, com uma simetria quase inquietante, a 15 de fevereiro de 1621, em Wolfenbüttel, na Baixa Saxônia, quase de certeza no dia em que completava 50 anos. O seu apelido verdadeiro era Schultheiss, que latinizou para Praetorius, como os eruditos do seu tempo faziam habitualmente. A palavra latina tem o sentido de alguém que ocupa um cargo público, e essa seriedade de propósito acabou por ser estranhamente adequada para a vida que o esperava. Ao longo de 50 anos publicou mais de 1200 peças de música sacra, reunidas em mais de 20 coleções, um conjunto de 312 danças instrumentais e 3 volumes daquela que foi, na altura, a enciclopédia musical mais abrangente que a Europa conhecera. Foi compositor da corte, organista da corte, teórico da música, enviado diplomático e um luterano profundamente devoto, cuja fé foi o motor de tudo o que criou. Casou com uma mulher chamada Ana, teve 2 filhos, comprou uma casa já na fase final da vida e deixou a maior parte da sua fortuna aos pobres quando morreu. Ao longo deste episódio vamos acompanhá-lo desde a pequena casa de um pastor na Turíngia até às cortes mais grandiosas da Alemanha e descobrir o que ele nos deixou. Capítulo 1. Infância e Juventude. Para compreender Michael Praetorius, é preciso primeiro compreender o mundo em que ele nasceu, porque esse mundo não foi apenas o cenário da sua vida, foi a própria matéria de que a sua vida era feita. Kreuzburg an der Werra é uma pequena localidade na Turíngia, encaixada num vale fluvial a poucos quilómetros a oeste de Eisenach, a mesma Eisenach onde, quase um século mais tarde, viria a nascer Johann Sebastian Bach. Em 1571 era um lugar onde a reforma luterana não era ainda história antiga, mas uma realidade viva, urgente e por vezes perigosa. O homem que trouxe Michael ao mundo, o seu pai, também chamado Michael Schultheiss, era um pastor luterano de um tipo muito particular. Tinha estudado em Wittenberg, tanto com o próprio Martin Luther como com Philipp Melanchthon. Conhecia pessoalmente Johann Walter, o músico de Luther e fundador da tradição do cantor luterano, o homem que compôs as primeiras harmonizações corais para o culto protestante e estabeleceu as formas musicais que iriam definir o luteranismo alemão durante os 2 séculos seguintes. O velho Schultheiss era aquilo a que os historiadores chamam um gnésio luterano, um ortodoxo estrito que se recusava a fazer concessões à facção mais conciliadora dentro do luteranismo, os filipistas, seguidores de Melanchthon que estavam dispostos a suavizar algumas das posições de Luther sobre a ceia do Senhor e a predestinação, na esperança de alcançar uma unidade mais ampla da Igreja. Essa postura intransigente valeu ao velho Schultheiss perseguições periódicas, confrontos recorrentes com autoridades eclesiásticas e civis, e a constante turbulência de ter de mudar de terra com a família. Para as crianças, essa instabilidade significava uma infância sem raízes firmes. Para o jovem Michael, significou algo ainda mais determinante: crescer no centro nevrálgico do mundo luterano, rodeado por adultos para quem a doutrina não era uma abstração, mas uma questão de consequência eterna, e para quem a música, o canto de corais na igreja, na escola e em casa, era inseparável dessa seriedade teológica. A família acabou por se fixar em Turgau por volta de 1573, quando Michael tinha pouco mais de 2 anos. Turgau não foi um destino escolhido ao acaso. Na geografia da reforma luterana, ocupava quase um lugar sagrado. Johann Walter tinha ali instalado a sua escola de cantores. A escola latina de gramática em Turgau, onde Michael viria a ser matriculado, ainda respirava o ar dessa geração fundadora.
Estudou com Michael Voigt, sucessor de Walter como cantor. Todos os dias cantava hinos e motetes que tinham sido moldados, em alguns casos literalmente compostos, por homens que tinham estado na mesma sala que Martin Luther. Música e teologia não eram disciplinas separadas naquela escola. Eram a mesma disciplina, apresentada em modos de expressão diferentes. Para quem cresceu com a música como entretenimento, expressão pessoal ou simples ruído de fundo, é preciso um verdadeiro esforço de imaginação para entrar no mundo em que o jovem Praetórios vivia. A música sacra numa escola luterana da Turíngia, na década de 1570, não era uma atividade extracurricular. Era o principal veículo através do qual as verdades mais importantes sobre a existência humana eram comunicadas e interiorizadas. Cantar um coral naquela sala de aula era participar na própria proclamação do Evangelho. O cantor que dirigia esse canto não era um professor de música, no sentido que hoje reconheceríamos. Era um ministro. Foi nesse enquadramento que se formou a imaginação musical do jovem Michael, e esse enquadramento nunca o abandonaria, nem por um único dos 50 anos que lhe foram dados. A família passou também algum tempo em Zerbst, onde Michael prosseguiu a sua formação noutra escola latina, aprofundando o seu domínio do ensino clássico, da retórica e da música sacra. Era claramente uma criança inteligente e curiosa, que florescia no rigoroso currículo humanista do sistema escolar luterano. Canto coral diário, gramática latina, retórica, história antiga e estudo bíblico intensivo. Ao que parece, começou a compor pequenas peças, ainda em idade escolar, embora nenhuma dessas obras precoces tenha sobrevivido. Depois vieram as perdas que paradoxalmente iriam redefinir todo o curso da sua vida. Ambos os pais de Michael morreram quando ele ainda era criança. Foi inicialmente acolhido pela irmã mais velha, Maria, e depois passou para os cuidados do irmão mais velho, Andreas, um professor de teologia ligado à Universidade de Frankfurt an der Oder, conhecida como Viadrina. Andreas inscreveu o irmão mais novo na universidade por volta de 1585, onde Michael começou a estudar filosofia e teologia. O caminho clerical, que tinha sido a vocação da família, pelo menos durante 2 gerações, parecia ser também o seu destino. Estava a ser preparado em todos os sinais visíveis para se tornar pastor como o pai antes dele. E então Andreas também morreu. De repente, no final de 1586 ou início de 1587. Michael tinha cerca de 16 anos, estava sozinho, sem apoio familiar e sem rendimentos numa cidade universitária. A congregação da Igreja de Santa Maria, em Frankfurt, aparentemente tocada pelos dons musicais evidentes do jovem, ofereceu-lhe o cargo de organista. O lugar vinha acompanhado de salário e alojamento. Ele aceitou, e assim, sem diploma, sem plano, um futuro compositor de 1200 obras sacras sentou-se à frente do órgão, não porque tivesse sido arrebatado por uma vocação musical ardente, mas porque precisava de comer. Há algo profundamente humano neste começo. A narrativa típica do menino prodígio, o rapaz nascido para ser músico, seguindo uma linha reta e luminosa, desde a infância até à glória profissional, está conspicuamente ausente. Praetórios tornou-se músico profissional através de uma sucessão de mortes, acidentes e necessidades que não escolheu e não poderia ter previsto. Mais tarde anotou, com a honestidade que lhe era habitual, que a sua formação musical para além da escola tinha sido em grande medida autodidacta. Era um autodidacta a formar-se sozinho, na tribuna do órgão, trabalhando a partir da música impressa que circulava pelas igrejas alemãs, ensinando-se a si próprio os estilos polifónicos italianos e flamengos que eram o padrão de excelência da música artística europeia no final do século XVI. Essa autossuficiência, esse modo prático de mãos no teclado, de encarar a aprendizagem, nunca o abandonaria por completo, e é visível na clareza e utilidade de tudo o que viria a escrever e teorizar.
Na igreja de Santa Maria, em Frankfurt, serviu como organista durante cerca de 3 anos. Foi ali que estabeleceu a primeira amizade adulta documentada, com Bartolomeu Gentius, outro músico e entusiasta da música, com quem partilhava uma profunda paixão pela inódia luterana e pelos desafios práticos da sua execução. Absorveu também o ambiente intelectual humanista da Viadrina, os ideais de cultura clássica, clareza retórica e elegância latina que, décadas mais tarde, dariam à sua prosa teórica aquela combinação distintiva de rigor académico e metáfora vívida, por vezes surpreendente, e por volta de 1589 ou 1590 formou-se um contacto, provavelmente através do historiador Rainer Reinesius, amigo do seu falecido irmão e activo na Universidade de Helmstedt, que o levou eventualmente até um duque. Esse contacto mudou tudo. Há ainda um último aspecto da juventude de Praetórios que é fácil passar por alto. Desde muito cedo, ele foi também um linguista. O seu latim era excelente, suficientemente fluente para lhe permitir escrever a extensa prosa teórica do Syntagma Musicum, num estilo que estudiosos posteriores elogiaram pela sua clareza. O seu alemão era rico e expressivo, quase certamente tinha conhecimentos práticos de italiano, dada a profundidade do seu envolvimento com fontes musicais italianas, e possivelmente de francês, tendo em conta a sua ligação à música de dança em terpsicore. Esta competência multilingüe, rara mesmo entre alemães instruídos do seu tempo, reflete a amplitude de um espírito que estava sempre a procurar ir para além do imediato. Há ainda mais uma coisa a dizer sobre os anos de Torgau, porque toca num elemento que moldou Praetórios de formas que vão para além da mera prática musical. Torgau era uma cidade de corte, bem como uma cidade de escolas, um lugar onde o jovem músico podia observar, em primeira mão, o cruzamento entre o poder político de alto nível e o mecenato musical. A corte eleitoral da Saxónia, uma das mais poderosas do Império, mantinha um estabelecimento musical que definia o padrão da música sacra luterana em toda a Alemanha. Ver como funcionava um grande conjunto musical cortesão, como era organizado, financiado, dirigido e sustentado politicamente, era uma educação em si mesma, distinta e complementar à formação puramente musical que recebia na escola. O homem que mais tarde negociaria em simultâneo com vários príncipes, ocuparia cargos em diversas cortes ao mesmo tempo e geriria uma complexa empresa editorial para a sua própria música, aprendera, entre outros lugares, em Torgau, que música e poder eram inseparáveis no mundo moderno nascente, e que um músico que compreendesse o poder era mais eficaz do que aquele que preferia manter-se acima dele. Capítulo 2. Vida e obra. O duque em questão era Heinrich Julius de Brunswick-Lüneburg, um homem de genuína curiosidade intelectual e ambição artística, que acumulava os títulos de Duque de Brunswick-Wolfenbüttel e Bispo de Halberstadt. Era aquele tipo de governante renascentista que escrevia peças de teatro, se interessava pessoalmente pela qualidade da música na sua corte e sabia reconhecer bons músicos quando os encontrava. Por volta de 1592 ou 1593, Praetórios entrou ao seu serviço, inicialmente como organista de câmara na igreja do castelo em Groningen, perto de Halberstadt, que funcionava como residência episcopal do duque. Foi em Groningen que Praetórios encontrou um instrumento que parece ter captado a sua imaginação de forma genuína e definitiva. O órgão da igreja do castelo, construído em 1596 pelo organeiro David Becken, era um colosso. 59 registros distribuídos por 2 manuais e um pedaleiro, incluindo nada menos do que 14 registros de palheta. Num clima frio ou úmido, esses registros desafinam constantemente. O próprio Praetórios anotou que essas 14 palhetas exigiam um organista incansável e meticuloso para as retocar de 8 em 8 dias. Ao que parece, assumiu essa responsabilidade sem qualquer queixa. O órgão tornou-se o modelo sonoro de toda a sua imaginação musical madura.
a capacidade de encher uma grande igreja de pedra com timbres estratificados e diferenciados, as palhetas incisivas no pedal a projetar uma melodia de coral acima de um coro completo, os registros agudos a cintilar com sonoridades mais leves. Tornou-se o arquétipo físico do mundo sonoro espacial e multicolorido de todas as suas obras posteriores. Quando o duque Heinrich Julius transferiu a sua principal corte para Wolfenbüttel por volta de 1595, Praetorius acompanhou-o. Wolfenbüttel, uma pequena cidade a sudoeste de Brunswick, com um elegante castelo ducal de estilo renascentista no centro, tornou-se a sua casa durante 3 décadas. Em 1604, após a saída do seu predecessor Thomas Mancinus, foi nomeado oficialmente diretor musical da corte. Passou a dirigir um agrupamento de cerca de 20 músicos, cantores e instrumentistas, responsável pelo serviço na capela, pelos banquetes de Estado, pelas festividades da corte e pelos divertimentos teatrais encomendados pelo duque. Desempenhava também um papel mais pessoal, como espécie de secretário privado da duquesa Elizabeth, esposa do duque, uma função que revela o grau excepcional de confiança que a família ducal depositava nele, muito para além das suas estritas obrigações musicais. Em 1603 casou com Anna Lakemakers, uma mulher de Halberstadt. Nasceram 2 filhos, Michael em 1604 e Ernst em 1606. Em 1612 já tinha adquirido uma grande casa em Wolfenbüttel, a primeira estabilidade doméstica real que a sua vida itinerante e sem pais alguma vez lhe proporcionara. Para um homem órfão na adolescência e lançado na vida profissional por necessidade, construir uma casa e uma família devia ter um peso emocional particular. Nenhum escândalo, nenhum rumor de afastamento ou conflito está associado à sua vida doméstica. Pelos padrões de uma corte, onde casos amorosos, ciúmes e conspirações faziam parte do ar que se respirava, Praetorius parece ter sido um homem de família invulgarmente estável e dedicado. Os anos em Wolfenbüttel foram os da sua maior produção composicional. Entre 1605 e 1610 apareceram os 9 volumes da Musae Sioniae, uma antologia colossal com mais de 1200 arranjos de corais em configurações polifónicas para 2, 3 ou mais coros. Em 1611 veio depois outro conjunto de coleções litúrgicas, a Missódia Sionia, com as suas missas, a Himnódia Sionia, com extensos arranjos de hinos, a Eulogódia Sionia e a Megalinódia Sionia, com 14 versões do Magnificat para os ofícios de vésperas. O ritmo de produção era extraordinário, mas não se tratava de arte pensada para a posteridade. Era música prática, escrita para serviços reais na capela de Wolfenbüttel, para ser executada pelo conjunto da corte no domingo seguinte ou no outro a seguir. Praetorius compunha em tempo real para necessidades litúrgicas concretas. Essa urgência pragmática dá à sua obra uma vitalidade e um sentido de propósito que muitas vezes falta à composição mais conscientemente artística. Nesses mesmos anos, o duque Heinrich Julius enviou Praetorius em missões diplomáticas por toda a Alemanha. Está documentada a sua presença em Regensburg em 1602, na Dieta Imperial, como representante formal do duque. Visitou as cortes de Kassel e Buchburg, a corte de Praga e várias outras residências principescas. Cada viagem era tanto uma formação musical como uma missão política. Em cada corte encontrava agrupamentos diferentes, repertórios diferentes, modos distintos de combinar vozes e instrumentos. Através dos mestres de dança e dos músicos que visitavam a corte de Brunswick, recebeu também um fluxo constante de música de dança francesa e pan-europeia, vindo do mestre de dança Antoine Emeraude e do violinista da corte francesa Pierre Francisque Carroubel, que lhe forneciam tanto melodias como peças originais a 5 partes. Este material viria a transformar-se em Terpsichore, a sua coleção de 312 danças instrumentais, publicada em 1612. Há um detalhe específico sobre a relação de Praetorius com Itália,
que merece ser dito de forma clara, porque é um dos factos mais notáveis da história da música. Apesar de ser a principal autoridade alemã sobre música italiana da sua geração, apesar de ter absorvido o estilo policoral veneziano com minúcia quase forense, Praetórios aparentemente nunca visitou Itália. Ele próprio o afirmou, com uma evidente e genuína nota de pesar. Tudo o que sabia sobre as inovações sonoras de Giovanni Gabrieli, sobre a prática espacial de múltiplos coros na Basílica de São Marcos em Veneza, sobre o estilo barroco nascente nas cortes italianas, sabia-o a partir de partituras impressas, e dos músicos influenciados pela Itália que vinham para norte trabalhar nas cortes alemãs. O facto de ter conseguido absorver uma tradição musical viva, quase só através de papel e relatos, e de a transmitir depois com tanta autoridade, diz muito da sua inteligência excepcional, mas também das limitações reais de uma vida passada em serviço contínuo de uma corte alemã. Em 1613, a vida que Praetórios tinha construído em Wolfenbüttel foi interrompida pela morte súbita do duque Heinrich Julius. A corte entrou num ano obrigatório de luto, durante o qual toda a música foi suspensa. Sem o seu principal patrono e sem o seu principal palco de atuação, Praetórios aceitou um convite da corte eleitoral de Dresden, um dos mais importantes centros musicais do mundo de língua alemã. Serviu ali como diretor musical não residente. Um convidado de honra, cujo nome e prestígio reforçavam o estatuto cultural da corte eleitoral, permitindo-lhe, ao mesmo tempo, conservar o seu título em Wolfenbüttel. Dresden mudou-o. A corte eleitoral estava totalmente mergulhada nas novidades venezianas e no nascente barroco, concertos policorais com vozes solistas de grande destaque, baixo contínuo a sustentar a harmonia desde as profundezas, o estilo concertato emergente em que solistas e coro trocavam material em contraste dramático vivo. Em Dresden, Praetórios encontrou tudo isto não como descrição abstrata em tratados impressos, mas como música viva, tocada por excelentes músicos diante de uma corte artisticamente informada. A diferença entre conhecer um estilo musical em teoria e ouvi-lo realizado por intérpretes empenhados na acústica certa é enorme. Praetórios ficou claramente energizado pelo que ali encontrou. E foi em Dresden que conheceu e começou a trabalhar de perto com um jovem compositor chamado Heinrich Schütz. Schütz era cerca de 14 anos mais novo do que Praetórios e acabara de regressar de 4 anos de estudo intensivo com o próprio Giovanni Gabrieli, em Veneza, a formação italiana que Praetórios nunca pudera obter. Schütz trouxe consigo não apenas as técnicas composicionais de Gabrieli, mas o espírito do barroco italiano, tal como o próprio criador o concebera, o drama expressivo, o cuidado retórico no tratamento do texto, o uso da dissonância e da surpresa harmônica como ferramentas de comunicação emocional. Os dois trabalharam em conjunto em Dresden, aproximadamente entre 1615 e 1619. Praetórios era o mais velho, o espírito mais enciclopédico. Schütz era o talento jovem com experiência italiana direta. Cada um enriqueceu o outro de modos que são visíveis na música que ambos produziram nos anos seguintes. Dois acontecimentos do período de Dresden destacam-se pela escala do impacto público. Em 1614, na Convenção dos Príncipes em Naumburgo, Praetórios dirigiu uma enorme atuação policoral perante vários príncipes governantes alemães. Um relato de um testemunho ocular, o oficial da corte Gottfried Staffel, descreve a impressão quase avassaladora que a performance causou na assistência. Depois, no verão de 1617, a sua música foi executada diante do próprio imperador Matthias, durante uma visita à corte de Dresden. O teólogo da corte, Matthias Rohe von Hohenegg, escreveu um epigrama em que descreve o efeito emocional visível sobre o imperador, um homem que não era conhecido por manifestações públicas de sentimento. Nesta altura, Praetórios já não era apenas celebrado em círculos musicais especializados. Era famoso na medida em que um número muito reduzido de músicos em qualquer época alcança um reconhecimento
que ultrapassa a admiração profissional e se torna algo próximo de verdadeira notoriedade pública. Durante os anos em Dresden, acumulou cargos a uma velocidade impressionante. Paralelamente ao título de Wolfenbüttel, foi nomeado para a corte arquiepiscopal em Halle e passou a receber os rendimentos do priorado de Ringelheim, perto de Goslar, como nomeação honorária. Viajou constantemente entre Dresden, Halle, Wolfenbüttel, Magdeburgo, Kassel, Sondershausen, Leipzig, Nuremberg e Bayreuth, sempre a dirigir grandes celebrações musicais, a aconselhar em projetos de construção de órgãos e a continuar a compor e a publicar. E, ao longo de tudo isto, estava a escrever o Syntagma Musicum. Tinha também um sentido de humor bem documentado acerca das dificuldades práticas da criação musical. No terceiro volume do Syntagma Musicum, ao discutir a forma de dirigir um compasso complexo chamado sextupla, aconselhava explicitamente os maestros a que evitassem marcar todas as subdivisões internas em excesso. E porquê? Para evitar um constante agitar de mãos e as vaias dos espectadores. Ao que parece, uma direção demasiado exuberante já suscitava troça na Alemanha de 1619. Há aspectos da vida musical que são verdadeiramente eternos. Vale a pena parar um pouco aqui para perceber o que Praetorius queria realmente dizer com o termo diretor musical da corte, no contexto da corte de Wolfenbüttel, porque a descrição da função tinha muito pouco a ver com a imagem de um diretor musical moderno. Não se limitava a escolher repertório e a dirigir concertos. Era efetivamente o chefe de um departamento da corte que incluía cantores, instrumentistas, copistas e diversos servidores ligados à música. Geria conflitos de pessoal que, num ambiente fechado de corte, podiam ser consideráveis. Negociava a compra de instrumentos e de papel de música. Cuidava da logística de atuar em diferentes espaços físicos e mantinha a vasta biblioteca de música impressa e manuscrita de que a capela precisava. Era administrador, responsável de recursos humanos, encarregado de compras e intérprete, tudo ao mesmo tempo. O facto de ter encontrado tempo para compor 1200 obras e escrever o Syntagma Musicum durante esses mesmos anos é verdadeiramente impressionante. O período entre cerca de 1615 e 1619, o auge da sua atividade em Dresden e simultaneamente em várias cortes, parece ter sido ao mesmo tempo o mais produtivo e o mais fisicamente exigente da sua vida. A correspondência que sobrevive desses anos mostra um homem intensamente consciente do tempo, sempre a tentar geri-lo. Escreveu à corte de Halle, pedindo desculpa por atrasos na entrega de música prometida. Escreveu a colegas de outras cortes a solicitar partituras de que precisava para performances. Organizou música festiva para as comemorações do centenário da Reforma Luterana em 1617, uma ocasião simbólica da máxima importância para o luteranismo alemão, para a qual produziu algumas das suas obras policorais mais elaboradas. E por cima de tudo isto, geria a própria saúde, que já por volta dos 40 e poucos anos dava sinais preocupantes. Não era um homem fisicamente robusto, era um homem movido por propósito e fé. A sua correspondência também revela algo sobre a forma como era visto pelos seus pares. O organista da corte Michael Altenburg, um contemporâneo que o conhecia pessoalmente, descreveu-o como um homem de erudição excepcional e diligência extraordinária, e acrescentou significativamente que era também alguém pessoalmente afável e encorajador para os músicos mais jovens. Este último detalhe importa, numa época em que os músicos de corte competiam ferozmente por poucos lugares e pouco mecenato, a generosidade para com colegas mais novos não era a atitude habitual. O Praetorius que emerge destes testemunhos não é um guardião defensivo do seu território musical, mas um homem que via a tradição que herdara como algo a ser transmitido, não possuído. Capítulo 3. Últimos anos. Os últimos anos de vida de Michael Praetorius desenrolaram-se sobre um pano de fundo de escuridão crescente,
tanto pessoal como histórica. Em 1618 rebentou a Guerra dos 30 Anos, desencadeada pela chamada Defenestração de Praga, em maio desse ano, quando nobres boêmios protestantes atiraram os governadores reais católicos pela janela de um castelo, num ato espetacular de desafio religioso e político. O conflito que se seguiu devastaria as terras alemãs durante uma geração inteira, matando talvez entre 1/4 e 1/3 da população em algumas regiões, destruindo dezenas de cidades e silenciando as capelas cortisãs e os coros das igrejas que tinham sustentado a cultura musical que Praetórios passara a vida a construir. Tinha 47 anos quando a guerra começou e apenas mais 3 anos de vida pela frente. Mais perto de casa, o novo duque de Brunswick-Wolfenbüttel, Friedrich Ulrich, que sucedera ao intelectualmente empenhado Heinrich Julius após um ano de luto, era um tipo de governante completamente diferente, nem interessado nas artes, nem generoso para com os seus músicos. A brilhante vida musical da corte, que Praetórios ajudara a edificar ao longo de 2 décadas, estava a transformar-se numa sombra de si própria sob a direção indiferente de Friedrich Ulrich. Pela primavera ou início do verão de 1620, há sinais documentais claros de que o cargo de Praetórios em Wolfenbüttel não estava a ser renovado. Se isto se deveu sobretudo à indiferença do duque às crescentes dificuldades financeiras da corte em tempo de guerra, ou ao agravamento da saúde de Praetórios, provavelmente às 3 coisas em conjunto, não é totalmente claro. Em meados de 1620, Praetórios parece ter ficado em grande medida confinado a Wolfenbüttel, demasiado doente para viajar. A natureza exata da sua doença não está registada nos documentos que chegaram até nós, mas a sua pena nunca parou. A Polyhymnia Exercitatrix, uma coleção de concertos sacros mais pequenos e acessíveis, pensada para ensembles modestos de igreja e não para grandes ocasiões cortisãs, apareceu em 1620. O Puercinium, uma tocante coleção de 15 concertos sacros para crianças, foi impresso por altura da sua morte e publicado postumamente em 1621. Mesmo com a saúde em declínio, ele continuava a pensar em como a sua música podia servir às forças musicais mais pequenas e mais humildes. A igreja da aldeia, o coro da escola, as crianças que aprendiam a cantar as primeiras peças sagradas, o 4º volume do Syntagma Musicum, planeado em colaboração com o teórico Baryphonos e concebido para tratar da própria prática da composição, nunca foi concluído. Continua a ser um dos grandes podias ter sido da teoria musical ocidental. No dia 15 de fevereiro de 1621, Michael Praetorius morreu em Wolfenbüttel. Tinha 50 anos, ou muito perto disso. A coincidência entre as datas do seu nascimento e da sua morte, ambas apontadas como 15 de fevereiro, foi registada pelos seus contemporâneos com um sentido de justeza poética que se tem repetido desde então. Alguns estudiosos modernos encaram esta simetria com cautela, lembrando que, numa época de registro pouco rigoroso, coincidências perfeitas podem refletir uma espécie de arrumação biográfica, mais do que um facto histórico estrito. A data da morte, porém, está bem documentada. Mesmo que não tenha sido literalmente o dia do seu nascimento, a simetria é real e perturbadora. Foi sepultada a 23 de fevereiro de 1621, numa cripta por baixo do órgão da Igreja Matriz de Santa Maria, em Wolfenbüttel, entombado literalmente sob o instrumento que definira a sua vida e a sua arte. A igreja ainda se mantém de pé. O local da sua sepultura é conhecido e assinalado. A praça em frente à igreja foi rebatizada Michael Praetorius Platz, em sua honra. Morreu rico, um facto que vale a pena sublinhar, porque contraria qualquer narrativa romântica do gênio incompreendido que morre na pobreza. Graças a vários cargos na corte, rendimentos de priorado e ao papel de editor de muitos dos seus próprios trabalhos, Praetorius acumulou bens consideráveis. No testamento determinou que a maior parte da sua fortuna fosse doada para criar uma fundação em prol dos pobres de Wolfenbüttel. Não se tratou de uma piedade encenada para consumo público. Para um homem cuja vida inteira estava organizada em torno da convicção luterana de que a caridade é a expressão da graça e não uma performance de virtude,
Esse era o destino natural e necessário para uma riqueza que via como dom de Deus e não como conquista pessoal. Os anos de semi-reforma em Wolfenbüttel, entre 1620 e a sua morte, não foram, apesar da doença, anos de silêncio ou passividade. Relatos contemporâneos sugerem que continuou a receber visitantes, músicos, estudiosos, estudantes, que vinham consultá-lo ou simplesmente estar na presença da maior autoridade musical alemã do seu tempo. A imagem que emerge não é a de um homem quebrado ou desesperado, mas a de alguém que fizera as pazes com os limites daquilo que tinha conseguido e se dedicava ao trabalho pendente de tornar a sua obra o mais útil possível antes de morrer. O Puericinium, em particular, parece carregar essa qualidade. Uma coleção de peças sacras pequenas, belas e tecnicamente acessíveis para os músicos mais jovens, escrita por um dos compositores tecnicamente mais ambiciosos da sua época. É um gesto de simplificação deliberada, um descer intencional das alturas dos concertos da polihímnia, ao nível do coro da escola e da igreja da aldeia. Ao fazer essa descida consciente, Praetórios estava a realizar aquilo que os maiores mestres, em qualquer área, por vezes fazem, oferecer sem reservas a sabedoria acumulada de uma vida inteira. Capítulo 4. Desenvolvimento musical e impacto histórico. Para perceber aquilo que Michael Praetórios trouxe à história da música, temos de pensar com atenção em que ponto a música se encontrava quando ele apareceu e em que ponto estava quando ele partiu, porque a distância entre esses dois momentos é considerável e Praetórios desempenhou um papel central em percorrê-la. Em 1571, o ano do seu nascimento, a música erudita ocidental era regida por um conceito chamado tactus, um único batimento, constante e invariável, que atravessava toda uma composição do princípio ao fim, calibrado, como o teórico Francinus Gafurius escrevera em 1496, ao ritmo dos batimentos do coração humano. A ideia de que o andamento pudesse mudar deliberadamente dentro de uma composição, que a música pudesse abrandar para criar intimidade expressiva e acelerar para gerar energia e entusiasmo, não era apenas incomum. De acordo com a ortodoxia teórica da época, era errado. O teórico renascentista Sebald Haydn declarara em 1540 que variar o andamento era um acidente que confundia e destruía todas as relações proporcionais. O pulso era a lei, absoluta e inviolável. Foi neste mundo que Praetórios introduziu uma proposta revolucionária, a de que a mudança de andamento não era um defeito, mas uma virtude. No terceiro volume do Syntagma Musicum, publicado em 1619, escreveu explicitamente que o objetivo de variar os andamentos nos seus concertos era aliviar o tédio. Preocupava-se, e dizia-o sem rodeios, que uma música que avançasse de forma constante e monótona acabasse por provocar cansaço nos ouvidos dos ouvintes. Por isso construiu um sistema deliberado de assinaturas de tempo contrastantes, utilizando o que chamava o estilo madrigalesco, em oposição ao estilo motete, um mais lento e expressivo, o outro mais grandioso e solene, alternando entre ambos dentro de uma mesma composição, para criar uma experiência humana sentida e audível, de contraste e variedade. A forma como calibrou a relação matemática entre esses dois tipos de compasso é tecnicamente notável. Em vez da razão teoricamente pura de 2:1 que a tradição exigia, Praetórios usou uma razão aproximada de 3:2, deliberadamente imprecisa, deliberadamente flexível, dando aos intérpretes liberdade artística para seguirem o seu instinto musical, em vez de uma fórmula matemática. Foi um gesto radical. Deu prioridade à experiência corporal do ouvinte em detrimento da correção abstrata. Foi, em sentido muito real, o nascimento teórico do andamento expressivo na música erudita europeia. Tudo o que veio depois, a flexibilidade rítmica do barroco, o rubato de Chopin, a direção elástica da era romântica, encontra a sua justificação teórica inicial naquilo que Praetórios escreveu em Wolfenbüttel em 1619. Ilustrou esta filosofia do andamento com uma imagem clássica impossível de superar. Se o andamento lento produzia cansaço, avisava ele:
O andamento excessivamente rápido conduzia a um abismo, tal como os cavalos do sol arrastaram Phaeton para a sua ruína quando o carro já não obedecia às rédeas. Phaeton, na mitologia grega, era o filho imprudente do deus do sol Hélios, que tomou emprestado o carro solar do pai, perdeu o controlo dos cavalos divinos e foi fulminado por Zeus antes de conseguir incendiar o mundo. Como metáfora para o andamento musical, é provavelmente o aviso mais dramático de toda a história da teoria musical. Segura as rédeas. A música irá para onde tu a levares. Para além do andamento, a inovação estilística mais profunda foi espacial e sonora, e chegou de forma indireta de Veneza. A tradição policoral veneziana, desenvolvida na Basílica de São Marcos, por compositores como Andrea e Giovanni Gabrieli, explorava a arquitetura singular do edifício, com 2 coro-altos de órgão, em faces opostas, para escrever música destinada a vários coros colocados em diferentes pontos da igreja, coros que se chamavam uns aos outros através do espaço, que respondiam às frases uns dos outros e que acabavam por se unir em enormes clímax, comunitários de som. Giovanni Gabrieli levou esta tradição ao seu ponto mais alto nas décadas em torno de 1600, criando algumas das obras mais espetaculares do ponto de vista sonoro de toda a Renascença. Praetórios absorveu esta tradição exclusivamente através de partituras impressas, sem nunca a ter ouvido no ambiente acústico original e sem nunca ter estado em Veneza, e fez depois algo genuinamente criativo. Transplantou o estilo veneziano para o contexto da Igreja Luterana Alemã e deu-lhe um caráter distintamente protestante, ancorando-o firmemente no coral luterano. O seu princípio central de composição era aquilo a que chamava a arte de trabalhar com uma melodia coral preexistente. A tarefa do organista e do compositor não era inventar melodias originais, mas pegar na melodia sagrada que toda a congregação protestante alemã já conhecia e amava, e transformá-la em riqueza polifónica através de técnica, engenho e devoção. A melodia era a palavra. A arte do compositor era a iluminação da palavra. Esta síntese não tinha precedentes. Nenhum compositor alemão antes de Praetórios tinha combinado a escala arquitetónica da tradição policoral veneziana com a especificidade teológica íntima do coral luterano, com este nível de sistematização. As suas maiores coleções tardias, sobretudo a Polyhymnia Caduceatrix et Panegyrica, de 1619, mostram o alcance total dessa realização. Algumas peças exigem até 21 vozes, divididas por 6 coros separados, com combinações elaboradas de vozes solistas, instrumentos de corda, cornetos e trombones, flautas de bisel, alaúdes e o grande órgão, tudo organizado espacialmente, dentro do edifício da igreja. Para uma congregação, numa igreja luterana alemã, em 1619, ouvir vozes e instrumentos vindos simultaneamente de todas as direções, a crescer de uma intimidade quase sussurrada até uma plenitude comunitária avassaladora e de novo a recolher-se, deve ter sido uma experiência transformadora. Terpsichore, a sua coleção de 312 danças instrumentais, publicada em 1612, revela um lado da sua personalidade que a música sacra pode obscurecer, um verdadeiro prazer no movimento físico, na energia rítmica, na cultura pan-europeia da dança associada às cortes. Praetórios foi totalmente transparente quanto à origem deste material. As melodias vinham de Ameraude, de Carubel, de tablaturas de alaúde já existentes. Era arranjador e antologista, e dizia-o abertamente. O que Terpsichore também revela é a permeabilidade entre o sagrado e o profano no universo musical de Praetórios. Os mesmos padrões rítmicos que surgem nas gaillardes e corantes de Terpsichore aparecem, mal disfarçados, tecidos em concertos sacros das coleções Polyhymnia. Os ritmos da dança estavam integrados na música da igreja. As fronteiras eram muito mais porosas do que as épocas posteriores, mais moralmente ansiosas, quiseram imaginar. Depois há o Syntagma Musicum,
a Enciclopédia Musical em 3 volumes, publicada entre 1614 e 1620, que por si só bastaria para garantir a Praetórios um lugar permanente na história da música. O primeiro volume analisava a história e a teologia da música, desde a antiguidade até ao presente, recorrendo a um vasto leque de fontes clássicas e patrísticas. O segundo volume, a Organografia, catalogava praticamente todos os instrumentos musicais então conhecidos na Europa: cordas, sopros, teclados, percussão, órgãos, descritos com dimensões precisas, sistemas de afinação e extensão, ilustrados com 42 gravuras em madeira detalhadas que mostravam famílias de instrumentos à escala. O terceiro volume tratava da prática de execução, teoria do andamento, sistemas de notação, técnicas de direção e a organização prática de música policoral em grandes espaços de igreja. O Syntagma Musicum foi a enciclopédia musical mais abrangente alguma vez produzida na Europa até então. Mas o que o tornou verdadeiramente extraordinário e o que Praetórios não poderia ter previsto foi o seu papel no século XX, quando o movimento de música antiga começou de facto após a Segunda Guerra Mundial e estudiosos e intérpretes tentaram reconstruir como soavam realmente a música renascentista e barroca, que instrumentos eram utilizados, que dimensões tinham, como eram afinados e tocados. A organografia tornou-se o manual essencial. Sem ela, os construtores de instrumentos históricos teriam de adivinhar. Com ela, passaram a ter especificações exatas, as dimensões de uma flauta de bisel renascentista em cada uma das suas variantes, o número de registros e tubos em determinados tipos de órgãos, os sistemas de afinação usados em alaúdes de diferentes tradições nacionais. Praetórios escreveu o Syntagma Musicum como um documento prático para músicos do seu tempo. Por uma coincidência extraordinária de rigor e conservação, tornou-se indispensável para músicos 3 séculos e meio mais tarde. A sua relação com Heinrich Schütz merece, neste contexto, uma última nota. Schütz tornar-se-ia o compositor alemão dominante do século XVII, o homem que fundiu o estilo dramático italiano com a tradição luterana alemã para criar a primeira identidade musical alemã verdadeiramente internacional. Esse caminho passou diretamente pelos anos em Dresden ao lado de Praetórios, comparar as suas versões dos mesmos textos sagrados, como o ensemble Weser Renaissance Bremen fez numa gravação célebre, revela 2 imaginações musicais totalmente diferentes, mas igualmente válidas. Praetórios mais arquitetónico e coral, ancorado na tradição comunitária. Schütz mais introspectivo, mais retoricamente intenso, mais preocupado com a alma individual. O musicólogo Willibald Gurlitt identificou uma poderosa tradição de música de igreja protestante alemã, que se estende por 180 anos, de Johann Walter, falecido em 1570, passando por Praetórios, no ponto intermédio, até às obras tardias de Bach, em 1750. Praetórios está precisamente no centro, a ponte crucial entre a Reforma e o Alto Barroco. Vale também a pena falar do que Praetórios não fez, das opções estilísticas que recusou, porque isso define a sua posição na história da música tão claramente como as opções que tomou. Ele nunca escreveu música para o género teatral italiano que estava a emergir em Florença nos anos em torno de 1600, o género que hoje chamamos ópera. A Camerata Florentina e os seus colaboradores, Jacopo Peri, Giulio Caccini e o jovem Claudio Monteverdi, estavam, nesses mesmos anos, a desenvolver uma forma radicalmente nova em que uma voz solista sustentava todo o enredo dramático numa linha melódica expressiva, orientada pelo texto, acompanhada por um suporte harmônico simples. O Orfeu de Monteverdi estreou em Mantua em 1607, enquanto Praetórios vivia a década de maior produtividade em Wolfenbüttel. Praetórios tinha conhecimento deste desenvolvimento. Citava frequentemente teóricos e compositores italianos, mas não deu qualquer passo em direção ao palco operático. A sua música era sempre fundamentalmente para a igreja e para a dança, para o serviço religioso e para a festa cortesã. A dimensão teatral do barroco italiano, o individualismo dramático,
a exploração de uma única psique através de um canto solista prolongado. Isso não pertencia ao seu mundo nem ao seu quadro teológico, e ele não tentou importá-lo. Isto não foi uma limitação ditada por ignorância ou conservadorismo. Foi uma escolha de princípio, enraizada na sua compreensão do propósito da música. A música para Praetórios servia uma comunidade de crentes reunida perante Deus. A voz solista virtuosa, a tecer um drama interior para entretenimento de um público cortesão, não se encaixava nesse modelo. Aqui, o contraste com o seu colega mais jovem, Schütz, é genuinamente esclarecedor. Schütz, depois da sua segunda viagem à Itália na década de 1620, regressou com o estilo recitativo dramático italiano e começou a aplicá-lo a textos sagrados de forma a empurrar a música sacra alemã para um território genuinamente teatral. Praetórios, pelo contrário, manteve até ao fim o fundamento comunitário, coral enraizado no coral luterano. Nenhum dos caminhos era mais correto. Mas os dois percursos divergem precisamente neste ponto, e essa divergência é audível na música. Um último elemento do legado musical de Praetórios que merece menção é a sua relação com o ritmo, não apenas os grandes contrastes de andamento de que já falamos, mas o uso do ritmo como elemento estrutural dentro de cada composição. A sua música de dança em Terpsichorn não é apenas uma coleção de danças, é um levantamento sistemático do vocabulário rítmico da música de dança europeia no início do século XVII, organizado por tipo de dança, instrumentado com precisão e disposto com um cuidado pelo equilíbrio e pela variedade que revela um pensamento musical sofisticado. Para os historiadores do ritmo e do metro, Terpsichore é tão importante quanto a organografia o é para os historiadores dos instrumentos. Preserva, em forma impressa, os hábitos rítmicos reais da música de dança cortesã, que de outra forma teriam existido apenas na memória e na prática, e cujo desaparecimento teria deixado uma lacuna significativa na nossa compreensão de como funcionava realmente o ritmo no início do Barroco. Capítulo 5. Vida fora da música. Eis a verdade simples. Tentar separar a vida de Michael Praetórios fora da música da sua vida na música é como tentar separar um rio da sua água. A música não era a sua profissão, era a sua teologia, era a sua filosofia, era o seu modo de compreender para que servem os seres humanos e do que é feito o universo. Ele exprimiu isto de forma especialmente clara num excerto que reproduziu de um poema de Johann Walter, escrito em 1538. Walter afirmava que a música e a teologia tinham sido dadas por Deus ao mesmo tempo e que permanecem em amizade tão estreita que são reconhecidas como irmãs. E Walter ia ainda mais longe. No céu, defendia ele, não haveria necessidade de gramática, lógica, geometria, astronomia, medicina, direito, filosofia ou retórica. Só a música, a bela música, permaneceria de entre todas as artes e ciências, o único dom demasiado essencial para ser dispensado, mesmo na eternidade. Praetórios voltou a publicar esta declaração não como simples cor local histórica, mas como uma afirmação pessoal de fé. Concordava com cada palavra. O mundo do seu pai, o mundo da ortodoxia luterana rigorosa, de uma argumentação teológica conduzida com a intensidade de quem acredita que estão em causa almas eternas, formou o alicerce de toda a sua personalidade. Cresceu a perceber que um serviço religioso exigia não apenas um bom sermão, mas também música e canto à mesma altura, e que o cantor que dirigia essa música se colocava ao lado do pregador como um servo quase igual da palavra de Deus. Quando insistia em construir até os seus concertos policorais mais elaborados sobre o fundamento de um coral luterano familiar, uma melodia de hino que todos os membros da congregação já sabiam de cor, estava a fazer uma declaração teológica tanto quanto estética, a de que a congregação na nave pertencia ao interior da música, tanto quanto os especialistas treinados no coro alto.
Esta qualidade de pensamento musical voltado para fora, comunitário e inclusivo é uma das características mais marcantes de toda a sua obra. A religião moldou também os seus arrependimentos mais profundos. Ao que parece, compôs vários tratados teológicos ao longo da vida, embora nenhum tenha sobrevivido. Expressou tristeza por nunca ter recebido ordens sagradas, por a carreira clerical que o pai lhe destinara ter sido desviada pelas mortes que o empurraram para a música. Sente-se ao longo dos seus escritos que nunca abandonou totalmente a identidade de pastor em potência, que entendia a sua vocação musical no seu nível mais profundo, como um trabalho pastoral por outras vias. Cada harmonização de coral, cada concerto policoral, construído sobre uma melodia de hino familiar, era, de certo modo, um sermão sem palavras. Para lá da teologia, Praetórios era um humanista erudito, no pleno sentido renascentista. Era fluente em várias línguas, tinha uma leitura profunda da antiguidade grega e romana, e o seu estilo de prosa, mesmo nos trechos mais técnicos da Sintagma Musicum, tem a textura de alguém que lia vorazmente por prazer e não apenas por dever profissional. Recorre naturalmente a alusões clássicas. Phaeton, a conduzir os cavalos do sol rumo ao desastre, como aviso contra andamentos demasiado rápidos, é apenas o exemplo mais espetacular de muitas referências deste género espalhadas pelos seus escritos teóricos. Invocava Aristóteles, Plínio, os padres da Igreja, a erudição humanista contemporânea, tudo com a naturalidade de quem vê o antigo e o moderno como mundos contínuos. Era também intensamente, e de forma muito prática, fascinado pelos órgãos enquanto objetos acústicos e arquitetônicos. As especificações detalhadas para o grande órgão projetado para a igreja principal de Wolfenbüttel, 4 manuais, 4.501 tubos, 53 registros, foram elaborados pelo próprio Praetórios, revelando um conhecimento técnico que vai muito além do que um simples executante de instrumentos possuiria. Ele pensava em como o som é produzido fisicamente, em como tubos de diferentes materiais e formatos criam diferentes timbres, em como um edifício religioso pode ser entendido como um vaso ressonante para o som organizado. A organografia é, entre outras coisas, uma obra de pensamento acústico aplicado, escrita por alguém para quem estas questões não eram obrigações profissionais, mas verdadeiras paixões intelectuais. Era também, como vimos ao longo deste episódio, um diplomata cortesão habilidoso, em quem o seu duque confiava para representar Brunswick em delegações formais na Dieta Imperial, na corte de Praga e nas residências de outros príncipes. Isso exigia inteligência social, discrição e capacidade para se mover com à vontade pela complexa hierarquia da vida política alemã do início da Idade Moderna. Praetórios parece ter possuído todas estas qualidades de forma natural, sem esforço ou desconforto aparentes. O seu declarado pesar por nunca ter visitado a Itália, mencionado explicitamente nos seus próprios escritos, revela um homem intensamente e honestamente autoconsciente, que sabia exatamente o que tinha perdido e não fingia o contrário. E por fim, a sua relação com a riqueza. A criança que ficou sem nada após as mortes na família tornou-se, ao longo de décadas, de cuidadosas acumulações de cargos em várias cortes, genuinamente próspera. Possuía uma grande casa em Wolfenbüttel, desde 1612, tinha rendimentos provenientes de várias fontes em simultâneo, publicava a sua própria música e mantinha para si os lucros comerciais que a maioria dos compositores de corte cedia e, quando morreu, deu quase tudo. A fundação para os pobres criada no seu testamento não foi um gesto de última hora, nem um acto de piedade tardio, foi para um homem cuja vida inteira se organizava em torno de uma fé luterana que entendia a riqueza como administração e não como posse, o destino natural e necessário daquilo que tinha acumulado. Há ainda uma última dimensão da personalidade de Praetórios que emerge da Sintagma Musicum e merece ser mencionada, a sua relação com o próprio conhecimento. A Sintagma Musicum não é obra de um homem que reúne informação a contragosto, por sentido de obrigação ou de completismo.
É obra de alguém que acha o material genuinamente fascinante, que se sente cativado pela questão de saber como se relacionam os instrumentos da Roma Antiga ou da Grécia Clássica com os instrumentos da sua própria época, que quer compreender os princípios matemáticos e acústicos por detrás dos sistemas de afinação e do temperamento, que se mostra curioso em relação às práticas musicais de tradições litúrgicas muito diferentes da sua própria tradição luterana. Citava a prática cantorária judaica, o canto ortodoxo oriental e a polifonia católica lado a lado, com a inódia luterana e a música secular italiana, não para as aprovar ou rejeitar, mas para as compreender. Esta abertura intelectual da curiosidade era invulgar num homem tão firmemente ancorado numa tradição teológica específica. Sugere uma mente suficientemente ampla para acolher, ao mesmo tempo, uma convicção profunda e uma curiosidade genuinamente aberta. Capítulo 6. Onde se pode encontrá-lo hoje? Para os ouvintes que queiram explorar mais a fundo o universo de Michael Praetorius, ouvir a sua música ao vivo, ler os seus extraordinários tratados teóricos ou visitar os espaços físicos onde trabalhou, vão descobrir um panorama muito mais rico do que a sua relativa obscuridade popular poderia deixar supor. O lugar físico mais importante é a Igreja Matriz de Santa Maria, situada na praça que hoje leva o nome de Michael Praetorius Platz, em sua honra. É nesta igreja que Praetorius trabalhou durante grande parte da sua vida profissional, onde definiu as especificações do grande órgão e onde foi sepultado em fevereiro de 1621, numa cripta sob esse mesmo instrumento. A igreja acolhe uma exposição permanente sobre a sua vida e a sua obra, instalada na Galeria Norte do Coro e completamente renovada por ocasião do 4º centenário da sua morte, em 2021. O próprio espaço acústico, amplo, ressonante, ainda organizado de forma muito semelhante à que Praetorius conheceu, é talvez a melhor porta de entrada para compreender porque é que a sua música soa como soa. Música policoral não se pode ouvir num espaço pequeno. É preciso o grande ambiente reverberante para o qual foi concebida, e esta igreja oferece exatamente isso. Ligado diretamente a esta igreja está o Michael Praetorius Collegium, uma associação fundada em 1971 para assinalar os 400 anos do seu nascimento. Ao longo de mais de 50 anos, o Collegium tem sido o principal guardião institucional do seu legado em Wolfenbüttel, organizando concertos com instrumentos históricos, publicando investigação, promovendo colóquios e trazendo intérpretes de toda a Alemanha para trabalhar a sua música. Representa a continuidade de cuidado que mantém viva a obra de um compositor entre os grandes aniversários comemorativos. Na sua terra natal, Kreuzburg an der Werra, na Turíngia, foi criada em 1994 uma organização independente, a Michael Praetorius Gesellschaft, com cerca de 60 membros, entre músicos, estudiosos, melómanos e instituições parceiras. A sociedade promove a investigação sobre Praetorius e o seu contexto histórico, organiza concertos e encontros académicos e, em particular, incentiva a participação de jovens na música antiga, ligando a tradição que ele inaugurou às gerações que a irão levar adiante. A Biblioteca Herzog August, em Wolfenbüttel, uma das grandes bibliotecas de investigação da época moderna, conserva edições originais impressas das suas obras e tem sido, há décadas, um dos centros fundamentais dos estudos sobre Praetorius. Para investigadores que queiram trabalhar seriamente, é o ponto de partida essencial para as fontes primárias, os livros impressos que saíram das tipografias ainda durante a sua vida. Em Leipzig, o grupo juvenil Jugendmusizier-Gruppe Michael Praetorius, um ensemble de jovens que leva o seu nome, apresenta-se regularmente em algumas das igrejas historicamente mais marcantes da cidade, incluindo a Thomaskirche. Há qualquer coisa de especialmente comovente e apropriada nesta ligação.
jovens músicos a interpretar a música de um homem que se encontra no início da tradição que viria a culminar em Bach, na própria igreja onde o legado de Bach se sente de forma mais intensa. No panorama internacional da interpretação, a música de Praetórios é mantida viva por muitos dos principais agrupamentos de música antiga do mundo. O Gabrieli Concert and Players, dirigido por Paul McCreesh, realizou nos anos 1990 uma gravação de referência das suas Christmas Vespers, que levou a sua música policoral de grande escala a um público verdadeiramente global. O ensemble Weser Renaissance Bremen, dirigido por Manfred Cordes, tem vindo a gravar sistematicamente grande parte da sua produção sacra, estabelecendo comparações entre as suas composições e as de Schütz, que iluminam a música de uma forma que a mera descrição musicológica não consegue alcançar. O grupo Voices of Music, dirigido por Hanneke van Prosdijk e David Taylor, na Califórnia, produziu interpretações filmadas com grande cuidado, tanto das danças de terpsichore como das harmonizações corais disponíveis gratuitamente online, que apresentaram a sua obra a muitos novos ouvintes. O Balthasar Neumann Schor gravou as suas Magnificat Settings, festivais de música antiga em Innsbruck, Utrecht, Boston e muitas outras cidades incluem regularmente as suas obras nos respectivos programas. Para quem preferir explorar por conta própria, o International Music Score Library Project disponibiliza gratuitamente para download em facsímile digital o conjunto completo das obras de Praetórios. Isso inclui os 21 volumes da edição integral preparada por Friedrich Blum entre 1928 e 1960. O Syntagma Musicum foi traduzido para inglês. O volume 2 por Quentin Faulkner, o volume 3 por Jeffrey Kite Powell, tornando-o acessível a leitores que não dominam o alemão. O projeto Musikland Sachsen-Anhalt documenta a presença histórica de Praetórios em várias regiões da Alemanha. Departamentos universitários de musicologia em toda a Alemanha e na América do Norte tratam o Syntagma Musicum como obra de referência obrigatória nos seus programas. Em Austin, o Texas Early Music Project e em Victoria, no Canadá, a Early Music Society of the Islands incluem regularmente as Christmas Vespers e as harmonizações corais de Praetórios como peças centrais das suas temporadas anuais. E a música de Michael Praetórios chegou ao cinema e à televisão? A resposta é sim, com mais frequência do que a maioria das pessoas imagina. A aparição mais conhecida em cinema é no célebre drama dinamarquês de Thomas Vinterberg, de 2012, The Hunt, com Mads Mikkelsen, em que a harmonização coral Es ist ein Rus entsprungen. Provavelmente a obra mais querida que Praetórios escreveu, surge num momento de carga emocional quase insuportável. O filme acompanha a história de um homem falsamente acusado e destruído socialmente, e este coral sereno, terno, em 4 vozes, transporta uma qualidade de inocência ferida e de pertença comunitária que toca diretamente o coração dos temas do filme. Vinterberg percebeu claramente o poder expressivo desta música. O mesmo coral aparece também no filme da Alemanha de Leste, Trace of Stones, de 1966, realizado por Frank Bayer, uma obra que foi praticamente de imediato censurada pelas autoridades e só se tornou amplamente acessível após a queda do Muro de Berlim. A peça volta a surgir na adaptação televisiva de 1982 do romance The Magic Mountain, de Thomas Mann, onde a sua atmosfera de beleza solene serve na perfeição o ambiente da história. Em Hollywood, o romance Love Story, de 1970, com Ryan O'Neal e Ali McGraw, utilizou na banda sonora a versão de Praetórios de Lo How a Rose Ear Blooming, quase certamente alcançando o maior público que a sua música alguma vez teve num único momento. Um público que, em grande parte, não fazia ideia de que estava a ouvir uma obra composta em 1609. As danças de terpsichore surgem no filme americano Tumbleweeds, de 1999, e na célebre série documental britânica Civilization, apresentada por Kenneth Clark,
no final da década de 1960, onde funcionam como ilustrações sonoras de época da vida cortesã renascentista. Em 2020, o videojogo Dawn of War recorreu a material baseado nas suas harmonizações de madrigais. Estas aparições são dispersas e variadas em vez de sistemáticas, mas, vistas em conjunto, revelam algo importante: um reconhecimento intuitivo, por parte de criadores de diferentes áreas, de que esta música contém qualquer coisa de elementar, uma combinação de energia formal e calor humano que continua a comunicar, sem necessidade de explicações, ao longo de 4 séculos. Resumo. Michael Praetorius nasceu no coração da Reforma Luterana e morreu às vésperas da Guerra dos 30 Anos. Nos 50 anos que separam essas duas datas, compôs mais de 1.200 obras sacras, uma coleção de danças profanas de referência e a mais completa enciclopédia musical da história europeia. Foi a ponte entre o Renascimento e o Barroco, transplantando para a tradição luterana alemã o esplendor policoral veneziano, com uma fluência que ninguém antes dele tinha alcançado. Formulou a primeira teoria coerente de variação expressiva de andamento. Deu às gerações futuras de construtores de órgãos e intérpretes as especificações precisas de que precisavam para reconstruir os instrumentos da sua época. Moldou o rumo da música luterana alemã, da Reforma até Bach. Trabalhou lado a lado com o jovem Heinrich Schütz. A sua música comoveu um imperador de forma visível. Para a maioria dos públicos de concerto de hoje, ele é conhecido, quando muito, por um único coral ouvido no Natal, a serena harmonia a 4 vozes de Es ist ein Rosensprungen. Essa bela peça merece toda a sua popularidade, mas é apenas a ponta de um iceberg de profundidade extraordinária. Por detrás dela erguem-se a grandeza arquitetônica dos Polyhymnia Concertos, a energia dançante de Terpsichore, o rigor enciclopédico do Syntagma Musicum e a vida de um homem que transformou a perda pessoal em excelência profissional, e essa excelência profissional num alicerce para os mais pobres. Ele pedia apenas que músicos competentes inspirassem os seus ouvintes, em vez de os aborrecerem. 4 séculos depois, a sua música continua a fazer exatamente isso. Obrigado por ouvir. Se gostou deste episódio, partilhe-o com os seus amigos e avalie o podcast. Ajuda-nos mesmo muito.